E a Defensoria Pública do Estado e o Grande Recife Consórcio de Transporte fecharam um acordo para tentar conter a superlotação dos ônibus na pandemia. Lembrando a vocês que havia uma decisão judicial. Só viaja sentado. Em comum acordo, ajustamos um prazo de 30 dias para que o Consórcio Grande Recife implemente medidas como a questão de designar orientadores e facilitadores para o trânsito. Esses orientadores irão fiscalizar a entrada nos terminais, o distanciamento social de quem estiver pelas filas e bem ainda também o ingresso nos ônibus e BRTs, permitindo a entrada de até 20% da capacidade total de pessoas em pé. Essa medida é importante para dar fluidez e também não está em desacordo com o que é recomendado pelas autoridades sanitárias. É importante também salientar que a Defensoria tem um canal de comunicação com os usuários, para que a gente possa receber os reclames, repassar para o Grande Consórcio Recife, buscando otimizar, aperfeiçoar o fluxo de trabalho que está sendo desenvolvido. O número é pelo WhatsApp, o 992108865. Repetindo aí, a Defensoria Geral do Estado é 992108865. Esse é o número, tá? Agora, um mês, com essa variante mais transmissível, pode perguntar a qualquer médico, qualquer autoridade sanitária. Um mês, quantos serão infectados? Me diz. Quantos serão infectados? Eu estou mostrando aqui os ônibus porque o pessoal está de brincadeira. Não, peraí. Isso é brincadeira. Um mês. A gente está desde o início da pandemia. Eu ontem falei aqui, o governo do estado fez um decreto, ano passado, quando começou a apertar a coisa, dizendo que todo mundo só podia andar sentado e tinha um distanciamento ainda, sentado e com distanciamento. Aí agora faz o acordo, agora que é o problema. Nós estamos enfrentando essa variante que é como se fosse um vírus muito mais transmissível. E aí o que acontece? Eles vão fazer acordo ainda, não tem solução. Sobre o que foi acordado na reunião entre Grande Recife e a Defensoria Pública, fomos repercutir com os mais interessados, né, nessas melhorias, os passageiros de transporte público. Tu acredita que isso na prática vai funcionar? Negativo. Não vai, o governo não vai suprir essa situação, não. Esperamos que sim, né? Mas com a demanda que a gente vê no dia a dia, né? Do que a gente que pega transporte público todo dia, vê que realmente é um caos. E que teoria é uma coisa, e prática realmente não funciona. Pela manhã eu venho na PE15 e eu vejo grandes pessoas sem máscara, ambulantes sem máscara, entendeu? Não impeça da gente trabalhar, mas que se previna. Ônibus lotado, lotadíssimo. Principalmente tanto para cá quanto para Olinda. Os de Olinda também são um caos. Muito lotado, nos horários de pico, principalmente. A gente que já perdeu familiar, a gente sabe o quanto é difícil a dor de uma perda. Eu perdi um avô e um primo, por questão da Covid. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente sabe que tem muita gente morrendo por aí, né? Os hospitais super lotados, né? E acontece uma liminar dessa, um juiz dá uma liminar dessa para a pessoa andar em pé, o ônibus andar lotado, é um absurdo. Sobre esses problemas que nós estamos vendo aí, né? Desde o início da pandemia, infelizmente, nós vamos conversar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco, Bruno Batista. Doutor Bruno, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Doutor Bruno, inclusive, eu já ouvi muitos infectologistas aqui, e uma coisa que ficou assim, padrão, a gente vai questionar, por exemplo, o uso de máscara, a pessoa fazendo ginástica, uso de máscara se a pessoa que está no parque, ou então fecha a praia, não fecha a praia. Aí quando vem o ônibus, qualquer infectologista, qualquer sanitarista diz, o problema é esse. O problema é esse. Tá? A gente, inclusive, chamou a atenção não apenas do sistema de transporte que é estadual, a questão do ônibus, mas do metrô também. E o metrô com um agravante, ele é fechado. Ele é fechado. Uma senhora outro dia disse aqui, não, eu passei 35 minutos, tinha gente até sem máscara dentro do vagão do metrô, fechado. E amanhã está agendada uma reunião, né, com um representante do governo do estado, o Grande Recife. E quem mais vai participar dessa reunião? A Defensoria Pública agora há pouco falou em 30 dias para dar uma solução.
Só que 30 dias, pelo prazo que a gente observa em Portugal, Estados Unidos mesmo, né, dessa nova variante, já vidas humanas não serão certamente poupadas, doutor Bruno. Exatamente, Carlinhos. A questão é urgente, tem que ser resolvida o mais rápido possível. E não há dúvidas de que o transporte coletivo é um grande vetor de contaminação da população por conta do coronavírus. Por isso, nós, desde o início da pandemia, estamos cobrando do Governo do Estado providências e convocamos essa reunião pública para amanhã, que contará aí com representantes do Governo do Estado, do Consórcio Grande Recife, dos sindicatos, tanto dos trabalhadores nas empresas de transporte coletivo, como também dos proprietários das empresas, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde, CREMEP, os órgãos de defesa do consumidor, as associações de defesa do consumidor, para que se faça um grande debate, para se buscar uma solução rápida e definitiva para essa questão. A população não pode mais ficar exposta a esse tipo de contaminação. Estamos aí com uma variante perigosíssima que aumenta dia a dia o número de contaminados e o número, infelizmente, de falecidos, e é muito importante que o mais rápido possível essa questão seja solucionada. A OAB, como representante da sociedade civil, como que representa os interesses da sociedade, estará mediando esse diálogo, mediando esse debate para buscarmos uma solução definitiva para essa questão. Gente, a Defensoria Pública conseguiu, né, uma decisão liminar que proibia passageiro viajar em pé. Mas aí houve um acordo possibilitando 20% desses passageiros ficarem em pé nos coletivos. Foi feito esse acordo ontem. Como é que a OAB vê, depois de uma decisão judicial, essa situação? E lembrando que em 10 linhas do Sistema Estrutural Integrado, o SEI, os ônibus vão ter que iniciar o trajeto com usuários sentados. Só que eles passam, né, nos pontos e a gente tem visto aqui que lota, e lota rápido. Como é que a OAB vê essa situação? Verificar primeiro o porquê do não aumento da frota. Por que não se usar a totalidade da frota e até complementar essa frota para que nós tenhamos mais coletivos, principalmente naqueles momentos de maior movimento, onde há uma maior concentração de pessoas. Nós sabemos que em determinados horários há menos pessoas circulando e em outros os ônibus ficam extremamente lotados, superlotados. Então é verificar o porquê de não utilizar o total da frota ou até uma ampliação durante esses momentos. E também verificar junto ao Governo do Estado se não é possível também um escalonamento nos horários de trabalho, porque há aí uma concentração em determinados horários que faz com que os ônibus fiquem mais cheios durante determinados períodos. Isso são coisas que devem ser solucionadas. E há solução possível e claras para isso. Por outro lado, há realmente uma decisão judicial que depois foi objeto de acordo entre a Defensoria Pública e o Consórcio Grande Recife, mas nós também entendemos que esse prazo para implementação, esse prazo de 30 dias ainda é um prazo muito longo. Muitas vidas podem ser perdidas enquanto isso está acontecendo, enquanto isso está sendo implementado. Então, precisa de medidas urgentes para ontem, para melhorar essa situação. Presidente, a gente tem acompanhado isso desde o início. Num primeiro momento, houve uma preocupação do governo do Estado muito forte com referência à superlotação dos coletivos. Inclusive, o governador, no decreto, ele determina que naquele primeiro momento da pandemia, né, dá a entender até que perderam o medo. Mas naquele primeiro momento, que todo passageiro não apenas viajasse em pé, mas tinha que haver o distanciamento dentro do coletivo. Não podia nem viajar, por exemplo, 2 pessoas juntas. Tinha que haver o distanciamento, além de não permitir-se que a pessoa viajasse em pé. Isso no primeiro momento. No transcorrer da pandemia, nós tivemos aumento dos ônibus, nós já tivemos aumento da passagem do metrô, nós tivemos aquele problema da demissão do cobrador e, segundo o próprio governador, injeção de recursos. O sistema de transporte teve uma injeção agora de cerca de 20 milhões de reais e mais um projeto aprovado na Alep de 1,5 milhão para que o trabalhador que perdeu o emprego viaje de graça. Quer dizer, o dinheiro foi investido, sim, e a contrapartida? Qual seria a proposta da OAB para a gente resolver esse problema do transporte coletivo aqui, principalmente na região metropolitana, presidente?
É por isso que é importante ouvir, Carlinhos, todas as partes interessadas, principalmente o consumidor, aquele que utiliza o transporte no dia a dia, ver quais são as dificuldades, ver o que é que vem sendo enfrentado, para que se possa buscar a solução. Como você disse, já foi injetado recursos do governo nesse sentido, a gente acha que é necessário, é importante, ver se faltam recursos, cobrar a contrapartida das empresas de ônibus, que é muito importante também que as empresas deem a contrapartida, aumentem a frota, coloquem à disposição nos horários de maior movimento, um maior número, façam a proteção também dos seus funcionários, dos cobradores, dos motoristas, dos fiscais, para que eles possam ter proteção, oferecer máscara, álcool gel, para que os passageiros também tenham acesso a tudo isso, cobrar essa efetividade. Então, a grande razão dessa reunião pública amanhã é para que se possa ouvir todos os lados. E ouvindo todos os lados, buscar uma solução que seja definitiva. O que não pode, Carlinhos, é ficar como está. Ficar da forma como nós temos, com essas imagens que nós vemos aí todos os dias, que a imprensa vem muito bem cobrindo e que a gente sabe que isso é um vetor de contaminação da população e esse vírus é um vírus fatal, um vírus muito grave e a gente tem que evitar a disseminação dele ao máximo. Esse perigo que a sociedade enfrenta, né? E aí quando a sociedade vê isso todo dia, né? Porque todos os veículos de imprensa estão publicando. E olha, eu sou muito honesto para dizer, isso acontece em Pernambuco, mas em vários outros estados. Estou colocando aqui, isso não é privilégio do nosso estado não, viu gente? Não é privilégio. Por isso que a gente quer a solução, não estou acusando ninguém. A gente quer a solução. Mas os memes, como hoje se chama na internet, né? Estão acontecendo, gente fazendo show dentro de trem, né? Teve agora mesmo a ironia de uma senhora que tinha 2 casas de bronzeamento artificial, que foram lá e fecharam as casas, ela foi para dentro do ônibus para fazer bronzeamento artificial. Os memes estão estourando. A questão da fiscalização, eu acredito que seja a principal situação, porque se tem fiscalização para o comércio fechar, o estabelecimento fechar, né, como é que teria que ser a fiscalização para o cumprimento da determinação da Justiça para passageiro usar máscara nos ônibus, nos terminais, o álcool em gel e também o passageiro ter o distanciamento social dentro do coletivo e não andar feito uma lata de sardinha, presidente? A fiscalização ela é fundamental. Sem ela, tanto o acordo como foi firmado, a liminar, ou qualquer outra providência que venha a ser tomada a partir dessa reunião que será realizada amanhã, ela não terá efetividade, será uma folha de papel. Então é muito importante realmente que haja uma efetiva fiscalização, que inclusive o próprio cidadão também seja um fiscal. O cidadão ele tem esse poder, ele tem essa capacidade de ser um fiscal, de se verificar uma pessoa sem máscara na rua, chamar alguém, chamar alguma autoridade para mostrar aquela pessoa que está sem a máscara, se verificar que não há o distanciamento necessário, se não há o fornecimento do álcool gel, se não tem aí as pessoas andando sentadas e o número máximo permitido de pessoas em pé obedecido. O cidadão tem que fiscalizar e chamar aqueles. E o governo tem que realmente chegar junto nesse momento, principalmente, fornecendo essa fiscalização, fornecendo meios, recursos, para que haja efetivamente uma melhoria nas condições do transporte público, principalmente agora durante a pandemia. Bom, presidente da OAB-PE, doutor Bruno Batista, muito obrigado, viu, pela entrevista, aguardando essa reunião amanhã. Obrigado, Carlinhos, e que tenhamos aí uma reunião produtiva amanhã e que possam sair soluções definitivas.